Bom, pessoal, boa noite a todos. Novamente, quem está entrando agora, bem-vindos aí à nossa quarta aula, então, do curso de Excel, ok? Dando continuidade ao nosso cronograma, na aula de hoje, então, nós vamos falar aí sobre análise de dados, tá? Que basicamente é a principal função do Excel e que é amplamente utilizado e tem aí inúmeros suplementos e ferramentas atreladas ao Excel para trabalhar nas planilhas, uma vez que a função da planilha é agrupar dados, então a gente busca fazer o tratamento de dados, fazer a análise de dados a partir das informações que a gente consegue jogar e consegue inserir na planilha, ok? Então, para quem participou aí da palestra do CIPEC, né, não preciso nem comentar, nem relembrar aí a importância da análise de dados, de ferramentas estatísticas para trabalhar que o engenheiro precisa conhecer para trabalhar e para ter um bom desempenho aí no seu dia a dia, ok? Mas às vezes quem não acompanhou, quem não sabe, vou comentar um pouquinho aqui também, vou relembrar um pouquinho. A questão então, que a análise de dados, ela consiste, né, em nós transformarmos um conjunto de dados, né, seja ele um conjunto, né, de dados, sejam dados quantitativos, qualitativos, um conjunto pequeno, médio, grande, né, a gente tem que conseguir formatar e agrupar eles de alguma forma na planilha do Excel, com o objetivo de poder verificar esses dados e ter uma boa interpretação em um curto espaço de tempo para poder ter uma análise racional do que esses dados significam. Também porque às vezes nós temos aí muitos dados e fazer análise desses dados, então, com ferramentas manuais ou às vezes mesmo ferramentas mais simples, fica complicado. Então, o Excel ele já tem as macros, as funções, as fórmulas gravadas para fazer isso de maneira direta para a gente. E também a gente, né, se tem muitos dados, poderia demorar muito para tirar alguma conclusão se a gente não recorrer a essas ferramentas de análise de dados, tá bem? Então, como a gente vai ver no curso hoje, o Excel ele tem aí algumas funções específicas para análise de dados, para fornecer aí alguns indicadores, alguns parâmetros a partir desses conjuntos de dados. Bem, então a gente vai ver algumas das principais aplicações, análises estatísticas, testes estatísticos que o Excel é capaz de fazer para calcular e exibir os resultados, né, em uma tabela ou em um gráfico de saída de forma prática para nós também. Então, como eu comentei, às vezes as aplicações do Excel são muitas, né, são inúmeras, como a gente vai ver hoje, e a gente não consegue ver todas. Então, por isso eu separei e trouxe aqui as principais para a gente trabalhar e que são úteis aí no contexto da engenharia, né? Porque o engenheiro, no dia a dia, ele está sempre em contato com esse conjunto de dados, tá? Ele tem aí planilhas de resultados de processo, resultados de análise de qualidade, resultados de análises financeiras, então ele precisa saber olhar para esses dados e aplicar aí alguns testes, aplicar algumas análises para conseguir tirar as conclusões, né? Saber informações estatísticas simples, né? Desde variância, desvio padrão, médio, até ter conclusões em relação a modelos estatísticos mais elaborados, né? Teste T-Student, teste de ANOVA, teste F, né? Aqueles testes que a gente recorre, às vezes, a algumas planilhas lá na estatística, mas que o Excel consegue fazer isso de maneira mais direta. Ou nem sempre nós precisamos recorrer a um desses testes para fazer algum tipo de análise ou para obter resultados a partir do conjunto. Nós podemos, muitas vezes, recorrer a funções e fórmulas de testes lógicos, como a gente vai ver hoje. Então, o Excel ele permite a gente trabalhar de diversas formas, essas análises de dados, e a gente vai ver, então, tanto usando as fórmulas ali da planilha, quanto usando o suplemento de análise de dados, que é um suplemento que, às vezes, dependendo aí se você já utilizou ele ou não, você precisa ativar ele no Excel, assim como nós fizemos com o Solver lá na aula passada, certo? E aí eu vou mostrar isso para vocês, para que a gente consiga, então, aplicar as ferramentas que esse suplemento traz para realizar esses testes, bem? Então, vamos lá. Então, mãos à obra, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente resolver trabalhar com esses testes hoje e logo, né, depois da aula, em seguida, a apresentação, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês também, ok?
Então vamos lá, tentem me acompanhar e hoje eu vou fazer com um pouco mais de calma. Acho que hoje aqui a gente tem um pouco mais de tempo para acompanhar e resolver esses problemas juntos, ok? As dúvidas que surgirem, né, o que vocês quiserem perguntar, avisem aí nos dados, ok? No chat, passem as informações dos dados de vocês, se vocês estão conseguindo chegar nos mesmos resultados. Né, a aula do Solver ficou um pouquinho corrido, nem todo mundo conseguiu acompanhar, mas aqui eu acho que a aula de hoje vou tentar cadenciar um pouco mais e ir com calma para vocês conseguirem acompanhar. Bem? Bom, o Iago perguntou aqui no chat, né, sobre as análises, se elas seriam como fazemos em probabilidade estatística, né, na disciplina, na faculdade. Algumas análises, sim, tá? Alguns testes são os mesmos, né? Por exemplo, o teste T-Student, teste Z. Às vezes nós podemos recorrer ao modelo de Poisson, alguns outros modelos para fazer, mas tem alguns outros testes diferenciados também do Excel, tá bem? O Excel é uma ferramenta bem poderosa e bem completa para fazer análise de dados, fazer tratamentos estatísticos. Porque muitas vezes nós pensamos que precisamos de uma ferramenta específica para isso, como, por exemplo, o Minitab, estatística, algum outro software da área de estatística em si, enquanto o Excel mesmo poderia dar conta de fazer essas análises. Também não que ele seja melhor que os outros, mas ele tem aí também uma grande variedade de funções estatísticas e de análise que às vezes nós nem conhecemos, né, mas que ele já é capaz aí de suprir grande parte dos nossos problemas ou dos nossos objetivos, dependendo do tipo de análise que a gente quer. Claro, às vezes um software específico para estatística ele consegue lidar com conjuntos maiores de dados, ou pode ter a geração de gráficos de maneira mais aprimorada, ou ele pode ter também ser um pouco mais didático e direto, né, para apresentar certas funções, mas o Excel ele tem muito a ser utilizado em relação a essas análises, e a gente vai ver aqui hoje, então, com alguns exemplos do que ele é capaz de fazer. Beleza? Bom, então, no primeiro exemplo que eu trouxe aqui, a gente vai ver um pouquinho, né, em relação aos testes lógicos de algumas funções condicionais que o Excel possui e que a gente consegue aplicar direto na planilha para tirar algumas conclusões a respeito de um conjunto, né, de um conjunto bem grande de dados. Né? No caso aqui, a gente vai ter alguns resultados de análise de 1000 amostras e a gente vai ver que com essas funções a gente consegue aí, tirar de maneira prática algumas conclusões em relação ao que a gente tem. Bem, então vamos dar uma olhadinha, acompanhe aqui comigo o exemplo, e depois a gente vai lá na planilha para ver como analisar os dados contidos em relação a esse problema. Bom, digamos aqui então que no processo de extração do óleo de soja, amostras que indicam que a temperatura de extração superou 45 graus Celsius precisam ser descartadas, tá certo? Porque muitas vezes, às vezes, essa temperatura ela é uma temperatura limite para que as propriedades físico-químicas então do óleo elas se conservem. Então, se algo na extração ocorreu e essa temperatura passou, o óleo ele pode perder as suas características. Então, caso a gente tenha amostras que se enquadrem com uma temperatura maior, elas podem ser descartadas, e também amostras que apresentaram aí eficiência de extração abaixo de 50%, elas precisam ser reprocessadas. Então, às vezes, né, não extraiu tudo que poderia daquela soja, daquela massa, né, laminada e extrusada que a gente tem na extração do óleo, e então a gente precisa reprocessar para tentar recuperar, caso a gente não tenha atingido aí essa eficiência de extração. E nessa tabela 1, do exemplo 1, que a gente tem na planilha, que a gente vai ver logo a seguir, né, quem não baixou a planilha aí, né, eu enviei o link no chat, né, baixem, abram aí a planilha e deixem no jeito para a gente trabalhar. Vamos utilizar, então, alguns testes lógicos para identificar quantas amostras desse conjunto de 1000 devem ser aprovadas, né? Ou seja, para que ela seja aprovada, ela não pode ter ultrapassado a temperatura de 45 graus Celsius e também não pode ter tido uma eficiência de extração abaixo de 50%. Descartadas, então, ela só é descartada se ela não cumprir o requisito da temperatura, ou reprocessada se ela não cumprir o requisito da eficiência. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa planilha para ver o que a gente tem. Bem, temos aqui, então, na planilha, aqui no exemplo 1, esse conjunto, então, de 1000 amostras. Vejam, então, que são várias amostras aí que podem ser coletadas, às vezes, em questão de um dia, tá certo? Então, às vezes, se a amostra ela é retirada do processo minuto a minuto,
né, nós poderíamos ter aí 3.600 amostras um dia, então são muitos dados, são muitas informações que o engenheiro ele precisa acompanhar, ele precisa observar para ter noção de como o processo vai se comportar, né, e então ele conseguir tirar alguma conclusão em relação a isso, e que isso vai sendo geralmente coletado ou de maneira manual por um operador ou de maneira automatizada por algum equipamento e sendo alimentado em um banco de dados, onde então a gente consegue olhar para esses resultados e a gente tem que fazer uma análise para tirar a conclusão se o processo está ocorrendo de maneira adequada ou não. Bem, então eu tenho aqui na segunda coluna a temperatura que foi medida em cada uma dessas amostras, e aqui a porcentagem extraída de óleo, de acordo com um teste, com uma análise ali de qualidade que é feita na hora. O óleo é coletado e é feito em laboratório, que diz para a gente mais ou menos qual foi a eficiência daquela amostra naquele período de tempo do processo. Então eu separei aqui algumas colunas para a gente aplicar essas funções de teste e conseguir então identificar aqui quais dessas amostras estão dentro dos nossos padrões de qualidade ali pré-estabelecidos para que elas possam ser utilizadas adiante. Então, primeiro aqui nessa coluna D, eu separei ela para a gente usar um teste lógico para identificar então se a temperatura ela está adequada, certo? Então, para caso a temperatura da amostra ela esteja abaixo de 45, como a gente comentou, a amostra então ela está aprovada. Se ela estiver acima de 45, a amostra vai precisar ser reprovada. Então vamos lá. Uma maneira de fazer um teste lógico no Excel, como a gente viu lá na primeira aula, no exemplo da resolução no sistema de equações lineares, né, usei lá a função C, é utilizando aqui a função C para avaliar se a nossa amostra ela tem uma temperatura maior ou menor que um determinado valor, né, um parâmetro que a gente pode estabelecer dentro dessa função. Então, né, eu vou utilizar aqui a função C para isso. Né, igual C, né, se você tiver no Excel em inglês, você vai usar o if, né, igual if, abrir o parênteses, e vou colocar o teste que eu vou realizar. Nesse caso aqui, então, eu vou conferir se a minha temperatura ela é maior que 45 para essa amostra ou não. Então, eu vou selecionar aqui a minha referência, vou colocar o meu teste. Né? Vejam que o primeiro argumento aqui da função C é o teste lógico. Então, se essa célula ela for maior que 45, eu vou apresentar aqui um resultado de que essa amostra tem que ser descartada. Então, vou escrever aqui, descartar. Caso contrário, eu vou colocar que a amostra está aprovada. E vejam então que no Excel, né, de acordo com a sintaxe que ele utiliza, né, eu já comentei isso anteriormente também, quando a gente vai reportar um resultado na forma de texto, a gente usa aqui então, né, as aspas ao redor do texto, para o Excel entender que é um texto o que a gente quer que seja apresentado. Né, se fosse um número, não precisaria dessa aspas aqui, abrindo e fechando antes de cada resultado do teste. Então vamos lá, digitei a função para o teste, e aqui ele vai dizer para mim então que essa amostra está aprovada. Aí vejam, realmente a temperatura dessa amostra é de 42 graus Celsius. Então ela não passou o limite lá estabelecido no processo, ela pode ser aceita. E feito isso para uma amostra, né, colocado aqui essa nossa função condicional, eu posso replicar ela para todo o restante da minha amostra de dados, né? Ou seja, eu consigo aqui selecionar as minhas 1000 amostras e repetir esse teste para que eu consiga, então, avaliar se eu tive uma resposta de aprovação ou de descarte para todas essas minhas amostras. Então, vejam aqui, ó, eu apliquei, ó, e as amostras que passaram, então, de 45 graus Celsius, a célula indicou para mim aqui no Excel, né, de acordo com essa condição, de que essa amostra ela tem que ser descartada, ok? Bom, existe uma outra maneira também, sem usar aqui a função C, de identificar as amostras que passaram ou não da nossa temperatura aqui de interesse, né, em avaliação do processo. Então, uma outra forma de avaliar isso, né, seria aqui com a função que nós temos aqui em página inicial de formatação condicional, tá bem? E da mesma maneira, eu vou fazer isso aqui, vou selecionar então todo o meu conjunto de dados. Então, vou pegar aí
todo o intervalo das minhas 1000 amostras aqui com o valor de temperatura e vou aplicar uma formatação condicional a esse intervalo de células. Então, para isso, eu venho aqui em página inicial, formatação condicional, regras de realce de células, e eu vou avaliar se os valores dessas células, a que condição eu estou avaliando eles. Se é uma condição de é maior ou igual, se é menor ou igual, se está entre o intervalo de valor, se é igual a um determinado valor. Então, vejam que eu tenho diferentes funções aqui condicionais que eu posso avaliar para esse conjunto, para esse intervalo de dados que eu selecionei. No meu caso aqui, eu quero analisar, né, e quero deixar em destaque se esse valor for maior do que a nossa temperatura limite lá de processo, para destacar e identificar aqui no meu conjunto de dados quais dessas amostras elas necessitam então ser descartadas, porque o óleo pode ter acabado, né, pode acabar tendo perdido aí as suas propriedades por passar essa temperatura. Então eu vou usar é maior que, e vou colocar como parâmetro aqui na primeira caixinha, então, o valor com que eu vou comparar. Por padrão aqui ele veio com 40, eu troquei para 45. Aí vejam que o Excel ele já apresenta aqui algumas formas de formatação para caso esse teste seja verdade, né, o valor da célula seja maior que 45, para ele formatar essas células dessa forma. Né, e as opções que eu tenho, então, é de preenchimento vermelho claro e texto verde escuro, que é isso que ele está mostrando agora, olha. Preenchimento amarelo e texto amarelo escuro, ou preenchimento verde e texto verde escuro. Então, ele tem aqui alguns padrões que ele oferece de formatação para a gente, caso o valor das células ele satisfaça, então, essa restrição que a gente impôs. Texto vermelho ou borda vermelha, a gente pode estar mudando isso daí. Caso a gente queira especificar, por exemplo, uma formatação que não esteja aqui, aí nós selecionaremos, então, aqui essa opção, formato personalizado, onde nela, então, nós colocaremos o tipo de formatação que as células que satisfazem essa restrição condicional, elas precisam estar formatadas. Tá bem? Então, por exemplo, aqui se eu quero um preenchimento amarelo com texto preto, vejam que eu não tenho essa opção aqui direta nos atalhos. Então, eu vou buscar aqui em formato personalizado. E logo a seguir, então, o Excel já vai abrir essa outra caixinha de formatação de células, onde aqui a gente vai escolher qual formatação a gente quer dar para o intervalo de células que a gente selecionou. Se a gente quer inserir alguma borda, se a gente quer inserir algum tipo de preenchimento, alguma cor da fonte em específico também. E lembre-se que essa formatação ela só vai ser aplicada para células que contêm valores que satisfazem o teste. E nesse caso aqui, o nosso teste é que o valor seja maior que 45. E para o caso que eu falei, por exemplo, eu quero texto preto, digamos que eu quero negrito também para esses valores, e eu quero um preenchimento aqui amarelo. Bem? Então, vou dar OK e veja aqui, ó, então, que o Excel aplicou para mim esse tipo de formatação personalizada que eu selecionei e configurei ali na caixa de formato personalizado. Okay? Então, vejam aqui ó, que as respectivas amostras que eu identifiquei antes que elas deveriam ser descartadas, elas também estão indicadas aqui na planilha com essa formatação. Então, assim, de maneira visual, por enquanto, eu consigo olhar para os meus resultados e ter uma noção de que amostras são aprovadas ou descartadas. Bem, a seguir a gente vai fazer a mesma análise, só que para avaliar a porcentagem extraída. Também depois a gente vai fazer algumas outras análises para filtrar isso um pouco ainda mais. Também, que o que a gente quer é determinar quantas amostras foram aprovadas e reprovadas. Mas aqui a gente está vendo já alguns testes sobre os nossos dados que a gente pode estar realizando. Agora eu vou verificar se o critério, então, da eficiência de extração ele está sendo satisfeito ou não. Então, aqui a gente tem a porcentagem extraída de óleo em cada uma dessas amostras de acordo com o resultado de laboratório, e a gente quer avaliar, então, se essas amostras elas precisam ser reprocessadas, caso elas não tenham atingido uma eficiência de 50%, ou se elas podem ser aprovadas. Bom,
Então, eu vou usar um teste lógico aqui de novo para identificar se essas amostras elas precisam ser reprocessadas ou se elas vão ser aprovadas. Bem, então deixa eu clicar aqui, vou terminar de completar a função, vou usar a função C e vou testar se o valor que eu tenho, né, da porcentagem extraída, se ele é menor que 50 ou não. Caso esse teste, que é o primeiro argumento aqui da função C, ele seja satisfeito, eu vou retornar o que está no segundo argumento, que é o que acontece se essa condição for verdadeira, se o valor que está lá na célula for menor que 50. Nesse caso, eu vou pedir, então, para o Excel aqui, apresentar que essa amostra ela tem que ser reprocessada. Vou escrever, então, reprocessar. E caso esse teste não seja satisfeito, ou seja, o valor acaba sendo maior que 50, né, ou 50 ou mais, né, porque se a condição do teste está dizendo que é menor que 50, 50 está na condição contrária, quer dizer, então, que de 50 para cima, a amostra está aprovada. Lembrando, novamente, de escrever e colocar o texto, entre aspas, aqui, para que o Excel entenda que isso é um texto, né, e ele consiga retornar aqui para mim. Então, vejam aqui que na primeira amostra ela foi aprovada em relação à temperatura, porém, em relação aqui à porcentagem extraída, eu vou precisar reprocessar. Okay? Então, ali, provavelmente no processo, logo que eu tenho esse resultado, eu ainda tenho em tempo um bypass ou um reciclo, que eu posso abrir uma válvula e pedir para aquela quantidade ser reprocessada e passar novamente pela etapa de extração. E vou replicar aqui novamente essa função para todo o restante do meu conjunto de amostras. Então, eu posso selecionar a alça de replicação, né, no canto inferior direito da célula e abaixar isso aqui para as minhas 1000 amostras, para ter também uma classificação aqui visual se as amostras elas são aprovadas ou reprovadas ou, digamos que reprocessadas ou descartadas, tá bem? Então, aqui eu fiz as duas avaliações de forma separada, certo? Bom, novamente, agora eu vou aplicar uma condicional para identificar aqui visualmente, com a formatação condicional, se a nossa formatação, se a nossa amostra, ela é condizente ou não com a condição de extração, usando uma formatação condicional. Por exemplo, digamos que agora eu quero colocar em vermelho as células onde as amostras não satisfazem o critério de eficiência de extração. Então, agora eu vou selecionar é menor que, bem? E aqui o meu parâmetro, para que a formatação seja aplicada, é que seja menor do que 50, ok? Vejam que aqui eu selecionei só para a primeira célula, bem? Esse tipo de formatação condicional eu não consigo replicar com alça de replicação, bem? Então, necessariamente, eu preciso selecionar todo o meu intervalo para daí aplicar, então, a formatação condicional de maneira direta a todo intervalo. Então, a formatação condicional é menor do que. Aí eu vou colocar como parâmetro o valor de 50. E aqui, novamente, ele vem com uma formatação padrão, mas não quero nenhuma dessas. Quero o preenchimento da célula em vermelho e a fonte em preto, negrito. Então, vejam aqui que consegui também, de maneira visual, olhar para os meus resultados, para os meus dados, e ver que caso eu tenha em uma linha, então, um valor em amarelo e um valor em vermelho, quer dizer que a amostra não passou em nenhum teste. Se eu tenho só um valor em amarelo, ela não passou no teste da temperatura, e se eu tenho um valor aqui com uma célula em vermelho, ela não passou no teste de eficiência de extração. Enquanto se ambas as células estão brancas, quer dizer que essa amostra passou nos dois testes. Beleza? Bom, agora eu quero fazer uma avaliação geral. Eu quero ver, né, isso que eu comentei, eu quero avaliar se para quais amostras as duas condições de aprovação são satisfeitas, ou caso pelo menos uma das condições de reprovação, que são a temperatura e a percentual de extração, não sejam satisfeitos, indicar que a amostra ela é reprovada. Então eu vou avaliar agora os dois de maneira conjunta, bem?
Então, para a gente fazer isso, eu vou usar a nossa função condicional C, novamente, mas eu vou aplicar uma outra função agora dentro da função C que permite eu avaliar duas condições, tá bem? Qual que é essa função? Essa é a função OU, ok? Então, a função OU permite que eu faça mais de um teste, no caso aqui, 2 testes. Eu consigo verificar se o valor na minha célula ou no meu intervalo de células ele é menor ou maior que um valor, ou se ele é maior ou menor que outro valor. Então, eu consigo colocar duas condições para serem avaliadas aqui com a função OU. Ver? Primeiro, digamos que primeiro eu quero avaliar se a temperatura for maior que 45 ou a o percentual de extração for menor que 50, então, se uma condição ou outra acontecer, que são as condições que reprovam a minha amostra, eu vou indicar que a amostra ela é reprovada. Porque de uma forma ou outra, ou eu vou descartar ou vou reprocessar. Não vou poder aprovar e passar esse resultado adiante no processo. Mas, caso nenhuma dessas condições aconteça, então a amostra está aprovada. Então, essa é uma maneira de eu combinar aqui duas funções e conseguir fazer esse tipo de diagnóstico, esse tipo de avaliação. Então, vejam aqui, por exemplo, na primeira linha não passou no teste da extração. Então, essa amostra está reprovada. Vou passar aqui para algumas, vejam. Que para todas as primeiras que não passaram em pelo menos um, ou no caso aqui da amostra 6, em nenhum dos dois testes, elas foram todas reprovadas. No caso aqui onde os dois testes foram positivos, né, para a amostra 8, ela foi aprovada. Bem? Então, vou replicar e passar essa formatação para todo o meu conjunto no intervalo de dados. Então, vejam aqui que fiz uma avaliação prévia aqui também dos dois testes ao mesmo tempo. Beleza? E uma vez que eu consigo fazer isso, eu consigo agora sim, tendo aqui uma coluna, uma avaliação de aprovação ou reprovação das minhas amostras, usar uma função do Excel para contar e me retornar quantas amostras foram aprovadas, quantas foram reprovadas. Bem? Então, o Excel ele tem, né, uma função que permite a gente fazer isso. E essa função condicional é a função conte-c, também conte.c. Então, essa função, ela, digamos assim, que faz a contagem para o intervalo de células que eu selecionar agora, que satisfaz um determinado critério, que é igual ao valor ou ao texto que eu vou especificar logo em seguida. Então, primeiro, eu quero contar quantas amostras foram aprovadas. Então, vou selecionar o intervalo de amostras, que é o primeiro argumento da função conte-c. E aí, né, de acordo aqui com a formatação dessa função, vou colocar o ponto e vírgula e vou colocar o critério. Né? O que eu quero? Eu quero que ele conte caso o que aconteça. Caso o que está escrito dentro da célula seja aprovada. Então, se tiver escrito aprovada dentro da célula, o Excel vai contar e vai somar o que está nesse intervalo de células selecionadas. Bem? Então, vejam aqui que ele fez a contagem e disse para mim que 336 amostras nesse intervalo foram aprovadas. Agora eu vou fazer, né, vou usar o mesmo artifício, a mesma função para identificar quantas foram reprovadas. Bem? Então eu vou usar a mesma função, conte-c, né, veja aqui que a gente pode colocar em minúsculo, ou se ele sugerir a gente der 2 cliques em cima da função, ele já permite que a gente possa, então, selecionar os argumentos. Então aqui, primeiro o intervalo, selecionar a resposta para as 1000 amostras, ponto e vírgula. E agora o que a gente vai contar? Vai contar se tiver escrito reprovada. E aí ele vai também retornar para a gente esse resultado. Né? E vejo então que ele disse que do total das 1.664 foram reprovadas. Né? Que só por desencargo de consciência a gente pode somar e ver se a gente tem o nosso resultado, se realmente o Excel
Ao a gente utilizar, então, essa função, ele foi capaz de identificar o resultado de todas as amostras. E vejam que, ó, ele conseguiu, então, contar as 1.000 amostras. E que praticamente eu tive aqui nesse dia, digamos que somente, né, próximo aí de 1/3 das amostras aprovadas. Todo o restante foram reprovadas. Beleza? Então, nesse primeiro exemplo, vejam que a gente só trabalhou algumas funções do Excel, né, de estrutura condicional, né, de se, cont, ou, e então a gente já conseguiu analisar os nossos dados, né, tirar conclusões a respeito aqui dessas 1.000 amostras e da temperatura, do percentual de extração em relação a elas, né, de maneira simples. Se a gente precisasse contar isso aqui manualmente, imagina o trabalho, né, o que a gente precisaria ver para ter esse tipo de conclusão aqui em questão de minutos, né, utilizando aqui as funções, a gente já foi capaz de obter. Beleza? Bom, vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação aqui ao primeiro exemplo? Podem mandar aqui no chat, né? Se eu tenho aqui alguma notificação, se me aparecer, e aí eu procuro responder para vocês. Se não, a gente vai seguir adiante aqui para o segundo exemplo. Tudo bem? No segundo exemplo, a gente já vai passar então para o suplemento de análise de dados do Excel, certo? Então, aqui no segundo exemplo, a gente vai realizar o teste T-Student em um conjunto então de 2 amostras e vai buscar aqui um objetivo de maneira prática com os resultados do Excel, vendo então que ele consegue fazer essa análise estatística para a gente, porque, por exemplo, né, manualmente a gente sabe que o teste T-Student a gente precisa então buscar uma planilha com as linhas e colunas que trazem para a gente o intervalo de confiança que a gente está analisando, o número de elementos que a gente tem na nossa amostra, para a gente pegar o valor de T, para aplicar no modelo do teste que a gente quer, se é um teste unicaudal, se é um teste bicaudal, o que a gente quer. Então, né, isso requer um certo trabalho, mas no Excel a gente tem então um suplemento para fazer isso para a gente. Bem? Então, agora nesse segundo exemplo, a gente vai utilizar esse suplemento para realizar então o teste T-Student, para identificar se as médias de extração do óleo de soja obtidas mensalmente entre os anos de 2018 e 2019 possuem diferenças significativas entre si a um grau de 95% de confiança para o processo industrial avaliado. Digamos aí que esse mesmo processo de extração de óleo de soja, ele apresentou aqui em 2 anos consecutivos, 2018 e 2019, esses seguintes percentuais médios de extração em relação a cada um dos meses do ano. Por exemplo, em 2018, no mês de janeiro, o percentual médio de extração, né, em todos os dias desse mês, foi de 57%. Vejam aqui que se o nosso critério for o mesmo que a gente estabeleceu ali no exemplo 1, que a gente viu, que precisa ser maior que 50, então a indústria conseguiu trabalhar aí todo o ano, né, satisfazendo então o critério de eficiência de extração, né, em alguns meses mais, em alguns meses menos. Então vejam que isso variou, né, entre 51 e 58 nos 2 anos, 2018 e 2019. E aplicar o teste T-Student nesse conjunto de amostras que a gente tem aqui, que são o ano de 2018 e 2019, ele permite que a gente possa concluir se há diferença significativa ou não entre a média de extração de um ano e de outro. Bem, então, por esses valores aqui, nós poderíamos fazer a média, poderíamos fazer o cálculo da desvio padrão, variância, provavelmente não seria igual, tá certo? Mas o teste, então, permite que a gente consiga avaliar se há um grau de 95% de confiança, essa diferença que a gente vai encontrar, ela é significativa ou não. Se, digamos, se o teste apontar que não é significativo, quer dizer que o meu processo ele ocorreu aí dentro de um mesmo padrão de um ano para o outro. Mas se o teste apontar que é significativo, então aí a gente deveria concluir que aconteceu alguma coisa no processo de um ano para o outro que baixou ou que aumentou a eficiência e que as médias, né, são significantemente diferentes. Beleza? Então o teste vai permitir que a gente tire esse tipo de conclusão. Tudo bem? Então, como coloquei aqui, vamos fazer essa análise a um grau de 95% de confiança. Bem, primeiro,
né, a gente precisa aqui ter acesso, então, ao suplemento de análise de dados. Ele fica aqui, ó, na guia dados, né, aqui em análise, onde fica o solver, né, acima do solver, normalmente ele aparece, escrito análise de dados. Então, vocês vão verificar aí no Excel de vocês se está aparecendo o suplemento, se ele já está ativado por padrão, ou se você já utilizou, se ele está aí à disposição para você selecionar, para ele apresentar, então, aqui ó, o conjunto de testes que ele já tem, né, pré-programado aí em macros, né, em códigos do Excel, para conseguir aplicar esses testes. Caso não apareça, aí a gente precisa fazer a ativação desse suplemento igual a gente fez para o solver lá na aula passada. Então, para a gente relembrar um pouco, então, a gente vem aqui na guia arquivo, opções, aí ele vai abrir essa janela de opções do Excel, a gente vem aqui em suplementos, hein? Aí aqui já está selecionado por padrão suplemento do Excel, clica aqui em ir, e aqui a gente vai ver, então, se a caixinha aqui de ferramenta de análise, ela está marcada ou não, certo? Se você quer só ferramenta de análise, ou se você quer ferramenta de análise e VBA, que aí é o suplemento do Visual Basic, que a gente vai começar a ver na próxima aula. Se você quiser, você já pode ativar e deixar ele pronto aí também para ser trabalhado, então, quando a gente começar a ver a parte de programação do Visual Basic. Mas então, assim que você ativar, der um OK, provavelmente é para aparecer aqui para vocês o suplemento de análise de dados, e daí a gente já tem acesso ali àquelas funções que a gente vai trabalhar. Bem, nesse caso, qual função que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o teste student. Então vejam aqui que esse suplemento traz para a gente várias análises que a gente pode aplicar ao conjunto de dados. Temos a nova, e temos a nova aqui com várias configurações, né? Porque a gente pode ter vários modelos, dependendo aí das características da amostra, da população a qual a gente está aplicando o teste estatístico, se ela tem repetição ou não, se é um único fator, se é mais de um, cálculos de covariância, teste F, estatística descritiva, ajuste exponencial, histograma, regressão, teste T, né, que seria aqui, então, o nosso teste T-Student, que a gente vai usar, ou teste Z. Então, a gente tem aqui várias opções que a gente pode aplicar. Bom, nesse caso aqui, vejam que a gente tem 3 opções para o teste T. A gente tem que saber aqui qual selecionar para poder, então, aplicar o teste. E dependendo, né, da característica, também é um modelo diferente, tá? Para o primeiro aqui, é o teste T quando a gente tem 2 amostras impar para médias. Então, esse aqui é o caso quando a gente tem 2 amostras, onde os elementos da segunda amostra, eles são os mesmos elementos da primeira, porém, com aplicação aí de algum fator externo, algo diferente que provocou ao mesmo indivíduo uma variação, e aí eu estou reanalisando ele, também, o que não é o nosso caso aqui. O teste T presumindo variâncias equivalentes, ou o teste T presumindo variâncias diferentes. Então, aí, né, digamos, se a gente tiver uma grande discrepância entre os dados, a gente já pode concluir isso, ou a gente pode usar a função de variância do Excel para calcular a variância dos dois conjuntos, dos dados de 2018 e dos dados de 2019. E daí a gente verifica se há diferença nessa variância ou não. E se houver, a gente vai escolher, então, com diferença significativa, né, presumida na variância. Então, vamos lá. Primeiro, vou calcular aqui a variância para a primeira amostra. Então, o Excel tem algumas funções diferentes para variância, vejam. E as duas principais e comuns são aqui var.a e var.p. Então, a gente vai usar var.p quando a gente estiver trabalhando com a população total, ou vai usar var.a quando a gente está com base em uma amostra, né, de um conjunto de dados. No meu caso, que eu vou, né, selecionar para a gente trabalhar com base em uma amostra, porque a gente não tem toda a população das médias de extração, né? A gente não tem aí todos os resultados de todos os dias do que foi feito. A gente só tem uma amostra de dados que é calculada e determinada com base nas médias mensais. Então, não é o conjunto inteiro da população de dados. Então, eu vou usar var.a. E vou aplicar nesse meu primeiro intervalo, e ele resultou aqui para mim, ó, calculou a variância desse primeiro conjunto.
E vou fazer a mesma coisa agora para 2019. Eu posso vir aqui na célula abaixo de 2019 e calcular com a função, ou usar aqui a alça de replicação para pedir para ele reproduzir a função aqui no conjunto ao lado. Vejam que a alça de replicação ela funciona tanto arrastando nas linhas, quanto arrastando nas colunas. E aí eu calculei e posso concluir aqui que, de fato, eu tenho variâncias distintas, que ele truncou um com casas decimais mais que o outro. Tá? Vou colocar aqui igual, só para a gente observar que realmente são variâncias distintas. Bom, agora sim que eu conheço e tenho essa certeza, eu posso escolher e optar aqui pelo teste T, presumindo variâncias diferentes. Bem? Bom, selecionando aqui o teste, então, ele vai pedir algumas entradas de dados para a gente. Ele vai pedir o intervalo das variáveis, da variável 1, ou seja, da minha amostra 1, e o intervalo da variável 2, da amostra 2, que a gente está testando para verificar se as médias são iguais ou distintas. Isso parte lá daquele conceito de hipótese nula e hipótese alternativa. Okay? Por padrão, a gente trabalha então que a nossa hipótese nula é que não há diferença significativa entre as médias dos 2 anos. Esse é o padrão aqui que o Excel traz, por isso até a gente vai colocar aqui, a gente vai deixar aqui em branco, não vai colocar nenhum valor, para ele adotar essa hipótese nula como padrão. Ele vai assumir que tem zero, então para o Excel, esse é o padrão que a hipótese nula traz, que não há diferença significativa entre as médias. Aí lá na frente, de acordo com o valor do p-valor que a gente vai calcular com o teste T, a gente vai poder concluir, então, se a gente aceita essa hipótese nula ou não ao nosso grau de confiança estabelecido aqui no início do problema. Tá? Isso a gente vai ver logo adiante. Então, primeiro eu vou selecionar o intervalo, então, com o conjunto das médias de extração do ano de 2018 e depois do ano de 2019. Bom, vou deixar aqui em branco para assumir. Acho que aqui na primeira ele não selecionou o intervalo todo, agora selecionou. Para que, então, a nossa hipótese nula seja de que não há diferença significativa entre as médias. E vou colocar aqui o alfa de 0,05 padrão também, porque vejam lá que o alfa é geralmente 1 menos o nosso grau de confiança, que no caso aqui é de 95%. Então, nosso alfa é de 0,05. E logo aqui embaixo, eu preciso selecionar se o meu resultado, os cálculos que o Excel vai me apresentar do teste para essas amostras, eles vão ser apresentados em uma nova planilha, daí automaticamente o Excel vai criar uma nova planilha e vai apresentar esses resultados, ou se eles vão ser apresentados, talvez, aqui em uma nova pasta de trabalho, eu poderia criar um novo arquivo com os resultados desse teste, ou eu quero um intervalo de saída, um intervalo, ou pode ser uma única célula, e a partir daquela célula ele vai colocar todos os outros resultados. Por exemplo, eu vou selecionar isso, que eu quero no intervalo de saída, e meu intervalo de saída vai começar aqui na célula F3. Então, quando ele resolver o teste, fazer os cálculos dos parâmetros desse teste estatístico e retornar para a gente os resultados, ele vai retornar começando naquela célula F3. Tem aqui também essa caixinha escrito rótulos, que ela vai aparecer basicamente em todos os testes estatísticos que o Excel traz. E o que isso quer dizer? Se nós, ao selecionarmos o nosso conjunto de dados, nós tivermos selecionado também o rótulo desse conjunto, que nesse caso aqui seria a célula que fica logo acima do conjunto, que teria aqui 2018 escrito, e para o conjunto 2, 2019, se eu tivesse selecionado ela, eu teria selecionado, digamos que o rótulo, e daí eu preciso indicar para o Excel que eu selecionei o rótulo, para ele desconsiderar o valor da primeira célula do intervalo que eu selecionei. Se eu não colocar um check aqui nessa caixinha, se eu não selecionar isso, eu estou dizendo que eu não selecionei o rótulo do conjunto de dados, certo? Então, o rótulo seria aqui a identificação do conjunto na célula que fica acima desse conjunto. Nesse caso, vejam que eu selecionei a partir da segunda linha, então eu não selecionei o rótulo, então eu não vou marcar essa caixinha, tá? Para ele entender, então, que todo o meu intervalo faz parte dos dados que eu estou trabalhando.
certo? Que eu quero avaliar. Bom, então, configurei aqui as especificações para o teste e vou dar OK. E aí ele vai fazer os cálculos do teste e vai retornar para mim aqui os resultados do teste T. Então, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar no tamanho coerente. Aqui não coube tudo nas células, né? Vou mesclar aqui para ficar mais fácil de visualizar também. E vejam que ele fez vários cálculos para as minhas duas amostras, a média, a variância, que é o que a gente já tinha calculado aqui, ó, quantas observações em cada um, quais são os graus de liberdade que ele está trabalhando, qual o valor de T que ele puxou lá da tabela, né? Os resultados, caso seja um teste unicaudal ou bicaudal, e daí depende, né? Isso aqui vem um pouco lá da teoria mesmo estatística, de o que a gente estabelece como hipótese nula ou como hipótese alternativa, tá certo? Mas no nosso caso aqui não vai fazer muita diferença, porque ambos os testes, o nosso p-valor, ele ficou acima do nosso p-valor de referência, né? Geralmente, quando a gente trabalha aí com teste 95% de confiança, né, os estatísticos, né, os pesquisadores geralmente adotam também uma referência de 0,05 para o p-valor. Então, como a gente teve um p-valor maior que isso, a gente deve, então, rejeitar a hipótese alternativa e considerar que a hipótese nula é verdadeira, que não há diferença significativa entre as médias. Também, caso a gente tivesse, né, aqui um p-valor menor que 0,05, então aí a gente aceitaria a hipótese alternativa e nós teríamos, então, concluir que as médias entre 2018 e 2019 seriam distintas. Mas como a gente não tem, a gente pode assumir que nesse teste, a 95% de confiança, ambos os anos tiveram aqui uma média sem diferença significativa, ou seja, o processo continua fluindo, né, de maneira padrão, de maneira ideal. Okay? Tem um valor bom de extração, tem um valor aqui acima do estabelecido, que seria os 50%, que eu comentei anteriormente. Mas então, se a gente tivesse identificado que existe a diferença significativa, a gente teria aqui, então, provavelmente apontado que 2019 pode ter tido uma média maior ou menor. Então, a gente teria que olhar direto para a média e ver, então, que talvez algum fator externo poderia estar provocando uma oscilação no processo e ele não estaria trabalhando como ele deveria, ou os resultados das análises estão inconsistentes. Então, a gente tem aí algumas indicativas que a gente deveria buscar avaliar com esse resultado. Bem? Então, vejam, é necessário, sempre que a gente trabalha com análise de dados e com parâmetros e testes estatísticos, que a gente tenha, então, também um conhecimento dos testes. Né? Qual que é o propósito do teste que eu estou trabalhando, o que ele avalia, né? O que o resultado dele me diz. Então, não adianta, né? Não basta muito a gente simplesmente saber aplicar ou realizar o teste. A gente tem que saber concluir e tirar, né, as observações e as conclusões ideais a respeito dos resultados que esse teste acaba apresentando. Tudo bem? Vamos lá, alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para ver aqui então? Vejam que o Excel foi bem fácil, bem prático realizar e aplicar o teste. Né? Não houve maiores problemas, né, em relação a isso, que provavelmente, né, manualmente, como eu comentei, ou até utilizando a calculadora, a gente precisaria da tabela de T-Student para buscar os parâmetros para aplicar nos modelos e fazer o cálculo do p-valor e desses outros parâmetros que eu acabei mostrando. Certo? Não vendo? Nada. Estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? Acho que a Ana está digitando alguma coisinha. Vamos lá. Então, beleza. Está tudo certo. Vamos adiante. Bom, agora vamos passar para o exemplo 3. Bem, no exemplo 3 a gente vai usar um teste aí também bem famoso e bem utilizado para tirar conclusão a respeito de diferenças significativas ou não, que é o teste ANOVA, né, ou análise de variância. Então, dentre ali as análises que esse suplemento do Excel traz para a gente, uma delas é o teste de ANOVA, que estava descrito aqui também, ó, na caixinha de testes, quando eu selecionei para ir buscar o teste T. Então, eu tenho aqui em cima o teste de ANOVA, com algumas configurações também que eu posso aplicar a um certo conjunto de dados.
E o nosso conjunto de dados agora vai estar no exemplo 3, beleza? Então vamos lá, vou dar um zoom aqui, aproximar um pouquinho, porque ele é um pouquinho mais extenso. Vamos lá então no enunciado para ver o que a gente quer analisar aqui com esse teste, né? Para que ele serve, o que ele é capaz de trazer de informação. Bom, eu separei aqui em duas partes. Como vocês vão ver, às vezes, quando a gente tem mais de duas amostras a serem analisadas, que é o nosso caso aqui, a gente vai ter 4 produtos que estão sendo testados, o teste de ANOVA simplesmente indica para a gente se dentro do nosso conjunto, que é um conjunto de quatro itens, se há diferenças significativas entre eles ou não. Então, o teste por si só, ele só vai apontar isso. Né? Se entre todos os elementos desse conjunto, se pelo menos entre um deles existe essa diferença ou não. E aí, dependendo do resultado que a gente tem, por exemplo, se ele diz que não tem diferença significativa, aí está tudo bem. Então, a gente sabe que todos os elementos, ali nesse caso aqui, os 4 produtos, eles teriam, então, todos a mesma classificação perante os avaliadores. Mas caso contrário, caso exista diferença significativa, aí a gente vai precisar fazer um outro teste, que a gente vai ver aqui logo em seguida, para identificar entre qual deles está essa diferença. Tá bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado, vamos avaliar ali a planilha, eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Bom, parte 1, então, a tabela do exemplo 3 apresenta as notas obtidas por 4 produtos em um teste preliminar de escala hedônica realizada por 8 avaliadores. Então, uma escala aqui de graduação, né, de notas, né, de 1 a 10, onde 8 avaliadores deram uma nota para 4 produtos testados, certo? Então, esses produtos aqui podem ser variáveis. Pode ser um produto da indústria de alimento, pode ser um produto, né, de limpeza, pode ser lá um detergente, pode ser algum tipo de produto onde eu tenho 4 tipos distintos, né, 4 classes distintas desse produto, e eles passaram por 8 avaliadores. E cada um dos avaliadores deu uma nota para esses produtos. Por exemplo, aqui o avaliador 2 deu nota 7 para o produto A, nota 5 para o produto B, nota 5 para o produto C e nota 5 para o produto D. Ou seja, para o avaliador 2, ó, basicamente do produto B ao produto D, para ele todos tiveram a mesma nota, tem um mesmo padrão. Já o produto A é melhor que os outros 3. Para o avaliador 3, ele deu nota 8 para o produto A, nota 9 para o produto B, nota 2 para o produto C e nota 3 para o produto D. Então, esse avaliador já diz que para ele o melhor produto é o produto B e o pior é o produto C. Então, e assim por diante, cada avaliador deu uma nota específica para cada um dos produtos. Hein? E aí, nesse caso, a gente vai aplicar, então, vai realizar a análise de variância nova com fator duplo, sem repetição, tá? Com fator duplo aqui nesse caso, porque a gente está avaliando, a gente tem 2 fatores a levar em consideração, a gente tem aqui o fator do avaliador e do produto, ambos variam, tá certo? E a gente não está, nenhum avaliador está repetindo a sua avaliação, nenhum deles está dando novas notas para o mesmo produto, então a gente vai adotar então essa classe do teste. Então vai ser um teste com fator duplo sem repetição para identificar se existem diferenças significativas entre a aceitação dos produtos por parte dos avaliadores que participaram da pesquisa. Hein? Então esse teste, inicialmente, ele só vai dizer para a gente o quê? Se existe a diferença entre algum desses produtos. Bem? Então, ou ele vai dizer que, de acordo com essas notas que os avaliadores deram, eles todos não têm diferença, ou entre pelo menos um deles existe a diferença. E se ele indicar isso, aí a gente vai usar um outro teste, que a gente vai ver logo em seguida, para identificar entre quais desses existe essa diferença. Se é entre o A e o B, se é entre o A e o C, se é entre o A e o D, ou se é entre o B e o C, ou o B e o D, ou o C e o D. Tá certo? Então, outro teste que a gente vai ver vai encontrar onde estão essas diferenças. O primeiro teste de ANOVA só vai dizer para a gente se existe diferença ou não, certo? Bem, então vamos lá. Aqui no teste de ANOVA, eu vou buscar ele, então, no suplemento de análise de dados. Vou vir aqui em cima e vou selecionar o que a gente especificou em trabalhar, que é o fator duplo sem repetição.
Aqui, vejam que ele é um pouquinho diferente que o TStudent. Ele não identificou o conjunto de maneira completa, que ele pede para a gente selecionar um intervalo de entrada, certo? Nesse caso aqui eu vou selecionar o intervalo todo, vou selecionar aqui com os rótulos e vou identificar, falar para ele que eu selecionei esses rótulos. E vou trabalhar aqui com alfa 0,05 também, né? Não foi especificado no problema, mas por padrão é o valor mais adotado e também a gente já trabalhou com ele no problema anterior. E se eu vou retornar esse resultado, né, numa célula de saída, ou numa nova planilha, ou num novo arquivo. Como eu selecionei, como tem mais coisas aqui nessa célula e eu não tenho muita noção de quanto espaço vai tomar o resultado do teste, eu vou selecionar então que eu quero o resultado numa nova planilha. Beleza? E vamos ver aqui então o que acontece. Bom, vejamos aqui que ele criou uma nova planilha, né? Você automaticamente com o teste criou uma nova planilha, e ele então apresentou os resultados do teste. Porém, por padrão, né, isso daí é uma configuração já do teste, no Excel já está programado assim, a gente não tem como escolher. Por precaução, ele faz o teste das duas formas, considerando que a gente está avaliando as amostras em linhas, ou se a gente está avaliando as amostras em colunas. Tá bem? No nosso caso aqui, nós estamos avaliando as amostras em colunas. Veja, cada amostra a gente tem uma nota na mesma coluna. Tá bem? Então, a gente vai trabalhar e partir do princípio que os resultados que nos interessam são os resultados quando a gente faz a comparação das amostras em colunas. E aqui ele faz a mesma coisa. Aqui em cima, ó, ele traz para a gente os resultados aqui quando ele trabalha em linhas, e daí, digamos, ó, que ele considerou que as amostras são os avaliadores, e não é isso que a gente quer. E aqui embaixo ele traz para a gente o resultado considerando que as amostras estão em colunas, né? O produto A, produto B, C e D, e é isso aqui que a gente quer. Aí ele vai dizer para a gente quantos elementos tem naquela amostra, né? Quantas notas o produto A recebeu, qual é a soma das notas, qual é a média e qual é a variância. Então, né, digamos assim, o teste ele não pede para a gente especificar, mas por padrão ele calcula para os dois. E daí cabe a gente identificar aqui qual resultado interessa. Nesse caso aqui, então, são os resultados nas colunas. Bem, então ele traz aqui então um erro e um total aqui trabalhando, somando tudo entre linhas e colunas também. Bom, se a gente tem os resultados do teste da análise de variância, né, como que a gente analisa? Olhando aqui para esses valores, né, de GL, grau de liberdade, que é o número de elementos, número de amostras menos 1, esse fator MQ, F, P-valor, F crítico, como que a gente analisa ele para saber, né, que conclusão a gente vai tomar, né? A conclusão que a gente quer tomar e avaliar é se existe diferença significativa ou não entre as amostras. E o que vai dizer para a gente se há ou não é essa comparação aqui, ó, o valor de F com F crítico. Tá bem? Então vejam aqui na nossa amostra que a gente vai comparar o valor de F com F crítico. Se isso acontece, se isso é verdade, quer dizer que há diferença significativa entre as amostras. Se não é verdade, então não há diferença significativa entre as amostras. Como no nosso caso é verdade, ó, só basta a gente olhar aqui, ó, que F é maior que o F crítico, então há diferença significativa entre as amostras. Bem, e eu posso, digamos assim, já pedir também, se eu quiser deixar a planilha pronta para o Excel fazer esses cálculos futuramente com outros valores de outras notas, de outros produtos, colocar aqui um teste lógico, né, que vai comparar se o valor de F for maior que o valor de F crítico, então eu vou colocar aqui que a diferença é significativa. Se não for, então, sem diferença significativa. Beleza? Então, dá um Enter
e vejo aqui, então, que nessa célula, né, não coube aqui, precisaria aumentar para te avaliar, mas o Excel já retorna para a gente que há diferença significativa, tá bem? Então, os produtos não são todos iguais. Os produtos, né, pela média, pela variância, pelas notas que eles receberam, eles são diferentes, pelo menos algum deles. E agora a gente vai realizar o teste de Tukey para identificar onde está essa diferença, quem difere de quem. Hein? Então, né, se existe diferença significativa, a gente vai aplicar isso. Então, eu trouxe aqui uma outra célula só para a gente fazer essa classificação automática. Então, se, né, a diferença significativa, se aqui está escrito diferença significativa, realizar de Tukey. Caso não, vou colocar aqui, não realizar. Uma necessidade, beleza? Então, a gente vai analisar isso daqui. Não posso colocar, identificar isso como um texto. Preciso colocar como um teste lógico. Então, vou usar o mesmo teste lógico que a gente utilizou aqui anteriormente. Eu vou colocar que o F é maior que o F crítico, que é o caso que há diferença significativa. Ele não identifica aqui igual identificou lá no exemplo 1, célula aprovada ou reprovada. Então, preciso buscar pelo valor do F e do F crítico. Vamos lá. Agora, então, para realizar o teste de Tukey, identificar onde está essa diferença significativa, a gente vai precisar aqui, né, calcular um parâmetro que se chama diferença mínima significativa, o DMS. E aqui eu tenho uma equaçãozinha, uma fórmula para calcular ele, certo? E aí, logo em seguida, a gente vai ver aqui, então, como obter esses parâmetros para que a gente possa, né, inserir eles aqui e buscar automaticamente aqui na nossa planilha o parâmetro de Tukey e fazer esse cálculo. Bom, primeiro a gente tem aqui, então, o valor de Q. O valor de Q, ele é o valor que a gente pode observar no teste de Tukey, que é a intersecção aqui do número de amostras que a gente está trabalhando com o nosso valor o número de observações, né, com o número de graus de liberdade que a gente está trabalhando. Bem, então, a gente vai olhar aqui o número de amostras, o número de tratamentos. Então, a gente tem aqui 4 amostras que a gente trabalhou, 4 produtos, e quantos graus de liberdade a gente tem para trabalhar. E de acordo com o nosso teste aqui, se a gente olhar, a gente tem aqui, então, no total, né, do erro, que é onde a gente olha para buscar na planilha, é 21 graus de liberdade. Então, eu vou olhar aqui e vou buscar a intersecção, então, do erro com o número de amostras. Porém, eu não tenho 21, eu tenho de 20 direto para 24. Eu poderia, então, interpolar entre 20 e 24, mas por praticidade que vou aproximar, vou pegar o valor de 20. Não vai dar muita diferença, aqui de 3,9 para 3,96. Então, por simplicidade aqui, né, para uma atitude de aproximação de engenheiro, vou deixar com 20. Se vocês quiserem, vocês façam aí a interpolação de vocês e trabalhem talvez com um valor um pouco mais preciso. Mas então eu vou pegar o valor da célula V19, beleza? Eu vou linkar para trazer esse valor aqui, que esse é o parâmetro Q, que o teste de Tukey exige. Bem, o outro valor que o teste exige é esse fator aqui, QMR, que está relacionado, então, aos mínimos quadrados que ele calcula quando ele faz ali a análise do teste de análise de variância. E se a gente buscar aqui, esse parâmetro, ele já é calculado, esse valor que a gente tem aqui já na nossa planilha de MQ para o erro, tá bem? Então seria aqui o MQ total. Bom, a Tabata está perguntando se tem alguma fórmula de interpolação no Excel. Tem sim, tá? Então tem uma fórmula de interpolação e nela a gente pode especificar os nossos valores dos quais a gente quer interpolar.
mas tem que dar uma olhadinha na sintaxe dela. Na próxima aula eu trago ela para você aqui e mostro como que a gente faz essa interpolação. Bem, agora vou me atentar a esse problema para dar tempo da gente finalizar aqui os nossos exemplos de hoje. Mas boa essa pergunta, eu vou deixar aqui anotado, pode mandar lá nas dúvidas da aula também. Na próxima aula eu vou tratar essa função com vocês. Bom, então, QMR, como eu comentei, a gente tem aqui na planilha, no teste da análise de variância, e N seria o número de avaliadores que eu tenho, né, atribuindo uma nota para cada uma das minhas amostras. Então, a gente tem esse número total, são 8, eu vou selecionar aqui o valor do último avaliador. E agora temos aqui condição, então, de calcular o parâmetro DMS da diferença mínima significativa. Bom, para a gente calcular, então, vou fazer aqui, então, Q vezes a razão entre a raiz de QMR por N. Bem, e aí, para calcular a raiz, vou usar aqui no Excel a função raiz da razão de QMR por N. E pronto, vou calcular, então, DMS, que é a diferença mínima significativa, o parâmetro que eu preciso ter no teste de Tukey para dizer se há diferença significativa entre as amostras ou não. E como que eu vou avaliar isso? Eu vou buscar a média, a nota média de cada um dos produtos, que já foi calculada aqui no teste de ANOVA, tá? Vejam aqui que a gente tem a média de cada um dos produtos, então eu vou copiar aqui esses valores e já vou trazer para cá. E agora eu vou avaliar a diferença entre as médias. Se em módulo a diferença entre as médias ela for menor que esse parâmetro DMS, quer dizer que não há diferença mínima significativa entre os produtos. Se em módulo a diferença entre as médias for maior que o DMS, daí eu posso concluir que existe sim diferença significativa entre os produtos. Ok? E agora eu vou testar cada um deles, um por um. Primeiro A com B. Então eu vou colocar aqui, vou calcular o módulo. Bom, posso fazer isso já com a função condicional para ela me dizer, então, se há diferença significativa ou não. Então, eu vou usar a função C novamente. Então, eu vou testar se o módulo, e daí a função módulo do Excel, então, é ABS, para, né, se referindo aí a absoluto, para valor absoluto, que é o módulo, da diferença da média de A com a média de B for maior que a diferença mínima significativa, né, se for maior que isso, então esses produtos eles são diferentes. Caso contrário, esses produtos são diferentes. Beleza? Bom, então vejam aqui, coloquei o teste no primeiro argumento, o que acontece se o teste for verdadeiro e o que acontece se o teste for falso. Então aqui, ó, bom, pela lógica eu vou ter 7,125 menos 7, eu vou ter 0,125, que não é maior que a diferença significativa. Então, você vai ter que me retornar aqui a condição falsa. E essa condição falsa significa que os produtos A e B são indiferentes de acordo com a avaliação ali as notas de cada um dos avaliadores. Então, não há diferença entre o produto A e o produto B. Se a gente for ver, a média deles são próximas. Agora, eu vou testar A com C. Bem, para ficar mais fácil, né, eu posso aqui, nesse caso, travar a célula para A e travar a célula para o DMS. Vou arrastar só a célula que contém o valor da média de quem eu estou testando. Então, travando isso, eu consigo arrastar e refazer o cálculo, refazer o teste para testar o produto A com o produto C e testar o produto A com o produto D. E vejam que realmente ó, a média deles é diferente e o teste aponta para a gente que há diferença significativa entre o produto C e D. Bem, então, se fosse para os avaliadores escolherem um novo produto para colocar no mercado, provavelmente eles colocariam, né, pegariam aqui os produtos A e B
que tiveram as maiores notas, porém, de acordo com as notas deles, não pode se concluir ainda qual produto é melhor, porque não há diferença significativa em relação, de acordo com o teste estatístico e com as notas apresentadas. Seriam necessárias aí outras análises. Bem, agora eu vou testar o produto B com o produto C. Então, aqui eu vou pegar a média do produto B menos a média do produto C. E vou fazer essa comparação novamente. E para ficar mais fácil para arrastar depois também, vou travar aqui o valor de DMS e vou travar o valor de B. Assim eu consigo analisar B com C e vejo que há diferença entre eles. A própria média ela se diferencia bastante. E o produto B com D também é diferente. E por fim, vou analisar o produto C com o produto D. Então, vou pegar aqui minha fórmula e vou agora calcular. Vou editar aqui em cima, que ficou difícil aqui no canto. Na minha tela não apareceu a função toda. Dá para arrastar aqui também, ó. Vejam que aí se eu arrasto a tela, ele consegue apresentar a fórmula toda, mas se não, eu teria que editar diretamente aqui na caixa de fórmula aqui em cima. Mas como não foi o caso, então basta eu trocar aqui a diferença de C com D e fazer esse teste, então, para tentar identificar e ver o que me diz. Então, o teste me diz que o produto C com o produto D não há diferença significativa, eles são indiferentes. Então, eu poderia agrupar aqui de que o produto A e o B obtiveram médias maiores, são produtos melhores que os produtos C e D. Porém, eu não consigo concluir ainda qual deles é melhor, porque não há diferença significativa. Teria que fazer aí outros testes estatísticos para entender isso daí. E o produto C com o produto D também não há muita diferença. Eles só concluem que eles são piores que os produtos A e B, porém não há diferença significativa entre eles. Tá? Ambos tiveram aqui uma nota média baixa enquanto a gente avalia. Então vejam que a gente utilizou 2 testes para tirar as conclusões necessárias aqui do nosso conjunto de produtos. Tá? Na primeira parte, então, utilizamos o teste de ANOVA para verificar se em pelo menos um deles se distingue dos demais e há diferença significativa. E depois utilizamos aqui ó, na parte 2 o teste de Tukey para identificar onde está essa diferença, né, entre quais a gente tem uma diferença significativa ou não. Então, muitas vezes é bem comum na estatística a gente ter que fazer esse tipo de análise combinatória entre os testes. Também muitas vezes um único teste ele não traz para nós já uma conclusão, não diz para a gente se algo é diferente ou não, se algo é melhor, se algo é pior. Então, normalmente, isso é algo que se adquire mais com a experiência, de que a gente tem que fazer vários testes e olhar de maneira global para o resultado do que todos esses testes apresentam. Tá bem? Aqui nesse caso, então, né, só relembrando um pouquinho, eu poderia aqui aplicar também uma formatação condicional para dados, para esse conjunto de intervalo aqui, para verificar se eles são iguais a escrita diferente ou indiferente, calcular o valor do módulo, e aí pedir para ele grifar de vermelho ou de verde cada um desses textos e identificar melhor isso na planilha. Mas isso eu já mostrei lá no exemplo 1, vou deixar depois só na atividade para vocês relembrarem e praticarem um pouquinho. Beleza? Bom, vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao exemplo 3, né? Viram aqui que a gente até usou alguns conceitos, algumas práticas em relação à estatística em si, né? Até por isso que eu pedi para colocarem lá nos pré-requisitos do curso, mas que a gente precisa realmente ter um embasamento da função de cada teste, como eu comentei. O Excel ele faz o cálculo para a gente, ele agiliza, ele apresenta os resultados, porém a gente precisa saber interpretar. E talvez essa seja também um diferencial de alguns softwares estatísticos específicos. Alguns softwares eles mostram para a gente a conclusão preliminar do teste. Ele já diz para nós se há diferença ou não, ou qual produto é melhor e por quê,
sabe? Então, alguns softwares eles têm essa capacidade, porém, não necessariamente a gente consegue tirar a conclusão, como eu comentei, simplesmente por um teste. Então, a gente tem que rodar vários testes, ver as várias conclusões, e essa conclusão ela é preliminar, porque é o que o software diz com base nos resultados que ele calculou. Aí vai da sua experiência e do seu tratamento de dados e de como você faz análise de dados para confiar ou não nesse resultado. E por isso que o resultado do Excel, do software, eles são resultados preliminares, que vai depender do engenheiro, da pessoa que está avaliando e está analisando, concluir e aceitar o resultado do teste ou não. Né? E às vezes você olhando seus dados, você pode ver se o software calculou de maneira correta ou não. Às vezes você pode desconfiar dos resultados, se você vê que as conclusões dele não batem muito com as suas conclusões esperadas, certo? Então vamos ver que nenhuma pergunta do exemplo 3, né? A Tabata só deixou aqui da função de interpolação. Eu falei que né, agora de cabeça não lembro dos argumentos, mas na próxima aula eu trago para vocês. E existem várias maneiras de fazer a interpolação. Né? A gente pode fazer interpolação aqui com uma função de ajuste entre os parâmetros, a gente pode fazer interpolação usando uma regra de 3, pode fazer interpolação usando semelhança de triângulos, quando a gente tem dois conjuntos e é uma interpolação linear, mas o Excel tem sim uma função para isso, eu vou trazer na próxima aula. Bom, vamos lá. Agora, então, vamos seguir para o exemplo 4, exemplo de regressão de dados, tá bem? Então, eu trouxe esse exemplo para a gente trabalhar um pouquinho aí com alguns dados que a gente, né, infelizmente, está acostumado a acompanhar e a ver nos noticiários em relação ao crescimento e expansão do coronavírus, do Covid-19. Selecionei alguns dados específicos para a gente aplicar alguns tratamentos e ver o que o Excel pode retornar de resultados em relação a isso para nós. E aqui a gente vai também trabalhar a função gráfica, né? Vai gerar alguns gráficos e vai trabalhar também regressão de dados em cima desses gráficos, que não foi algo que a gente não fez lá na aula de gráficos, até porque exige um pouco mais de tempo e não daria para a gente adaptar lá, então eu resolvi deixar para a gente trabalhar essa regressão aqui, bem? Vamos ver. A Dinara perguntou se pode usar vários do tipo C no Excel. Sim, a gente pode ir colocando uma função C, uma dentro da outra, para fazer o número de comparações que a gente quiser, certo? Então, se eu coloco só 2Cs, 1C, eu só estou fazendo uma comparação, ou é isso, ou é aquilo. Né? Ou a comparação, o teste é verdadeiro ou é falso. Eu posso ir colocando um dentro do outro e comparar. Se é verdadeiro, dá um resultado. Se é falso, faz outro teste. Aí esse novo teste compara se é verdadeiro ou se é falso. E se é falso, eu coloco outra função C, coloco outro teste e vou compondo uma função C dentro da outra para fazer vários testes de comparação. Então, sim, Nara, é possível sim fazer esses vários Cs um dentro do outro para comparar, certo? Não há problema nenhum. Vou escrever aqui para ficar um pouquinho mais claro. Não sei se todo mundo entendeu. Eu posso utilizar a função C para fazer um determinado teste. Por exemplo, eu vou testar aqui se esse valor é maior que esse. E aí, caso isso seja verdade, eu vou dizer que, por exemplo, é maior. Caso não, eu vou colocar uma outra função C. E aí posso colocar aqui um novo C. Realizado. Aí eu posso comparar outro valor com, por exemplo, esse com esse. Esse maior que esse. Se for verdade, me dá um novo resultado de que é maior. Caso contrário, aí posso colocar outro teste, assim por diante. Eu vou compondo uma função C dentro da outra, tá certo? Mas vou parar por aqui. Então, lembrar de fechar todos os parênteses, né? Para cada C que eu abro, eu tenho um novo parênteses, e que o Excel ele aceita que não difere maiúsculas e minúsculas na descrição da fórmula. Então, eu posso colocar em maiúsculo ou minúsculo e vai entender do mesmo jeito, beleza? Então, aqui ele passou pelo primeiro teste e viu que é maior, e já apresentou esse resultado. Caso isso não fosse verdade, ele iria para o próximo teste, e assim por diante.
Então, é possível, sim, fazer esse tipo de composição de funções C. Deu para entender? Bom, então, vamos voltar lá para o exemplo 4. Comecei a comentar com vocês aqui. Então, eu dividi esse exemplo também em duas partes. Na parte 1, a gente vai realizar aqui um ajuste exponencial sobre os dados do exemplo 4, que eles trazem aí, que nesse exemplo, ele traz o aumento de número de casos nos últimos dias, de casos diários de Covid-19 no Brasil, e a gente vai realizar um ajuste exponencial para ver se esse aumento nos últimos dias ele tem sido exponencial ou não, certo? Então, o suplemento de análise de dados, ele tem lá o ajuste exponencial e a gente consegue, por meio dele, então, já ver se esse aumento é exponencial ou não. Os dados que a gente tem aqui, ó, vejam, são dados do dia 13 até o dia 22. E aqui, notificações diárias, de acordo de uma das fontes das fontes oficiais, que eu puxei também na internet, depois coloco para vocês a referência, do aumento que a gente teve de um dia para o outro. Então, desde o dia 13, em relação ao dia anterior, a gente teve 25.982 novos casos. No dia 14, 21.704. No dia 15, mais 17.110, e assim por diante. Normalmente, agora só vem sendo notificados o número de novos casos. E aqui, quais eram os casos totais no dia 22? Bem, então, no dia 22, a gente tinha um total de 1.117, 1.117.430. Então, isso aqui é quando eu tinha no dia 22, após ter esse aumento de 20.432. Então, se eu fizer essa quantidade menos esse aumento, eu vou ter quanto eu tinha no dia 21. Se eu fizer o quanto eu tinha no dia 21 menos isso daqui, eu vou ter quanto eu tinha no dia 20, assim por diante. Posso ir subtraindo um do outro e determinar o número total que eu tinha em cada um desses dias, tá bem? E é isso que a gente vai fazer depois na segunda parte. Então, na parte 2, na primeira parte, a gente só vai ver se esse crescimento nos últimos dias tem sido exponencial ou não. E na parte 2, a gente vai fazer uma regressão sobre aqueles dados ali apresentados. Construir um gráfico do número total de casos para predizer o número de aumento de casos no dia 23. Então, a gente vai ver um modelo que vai prever ou predizer qual seria aí o número total de casos para o dia 23. E a gente já tem noticiado aí o número de casos ontem à noite, do quanto aumentou no dia 23, e a gente vai ver se o nosso modelo ele é capaz de predizer bem ou não esse valor. E vamos determinar também por meio desse modelo em qual dia é esperado, caso essa taxa de crescimento se mantenha, o Brasil pode vir a atingir 2 milhões de casos se o aumento continuar constante, se a gente continuar aumentando nessa proporção que vem aumentando, caso atinja aí um platô ou caso tenha um aumento exponencial maior ainda, provavelmente a gente não, o modelo não vai predizer bem, mas caso o aumento continue constante, pode ser que a gente tenha aqui uma predição de quando o Brasil pode vir a atingir esse valor de 2 milhões de casos. Beleza? Então, tá certo. Vamos lá. Primeira parte, a gente vai ver, então, se esse aumento aqui é exponencial ou não, com o suplemento de análise de dados. Vamos lá na guia dados, seleciono aqui análise de dados e vejam aqui que eu tenho uma ferramenta de ajuste exponencial, onde aqui eu vou selecionar o meu intervalo de entrada, que eu quero avaliar se ele é exponencial ou não, ou, na verdade, esse ajuste ele não é só exponencial. Também a ferramenta se chama ajuste exponencial, porém ele é capaz de fazer aí alguns outros ajustes de outras ordens para os parâmetros exponenciais. Justamente, se eu colocasse aqui, ele pede o fator de amortecimento, a gente tem que buscar lá a fórmula de regressão que ele usa para exponencial dessa análise no Excel, e se eu colocasse 1, ele buscaria aqui um aumento linear, mas eu quero um aumento exponencial. Então, por padrão, esse valor que eu vou colocar aqui para analisar de fator de amortecimento, ele é igual a 2, certo? Nos dados de entrada que eu entrei aqui, eu selecionei o rótulo, selecionei a célula da linha 1, então eu vou marcar, para o Excel entender que eu selecionei ali o rótulo, senão ele vai achar que a primeira linha é um dado, e ao ele ver que é um texto,
ele não vai conseguir fazer o cálculo, não vai conseguir apresentar o resultado. Vou selecionar aqui onde eu quero que apareçam os resultados de saída. Vou colocar aqui na célula D1, então. E vou pedir para ele mostrar um resultado gráfico. Aqui também os erros padrão. Ele poderia calcular o erro aqui em cada um de acordo com o modelo, qual é o erro, mas não vejo necessidade. Não vou colocar aqui. Ele só colocaria, vocês podem testar depois, uma coluna maior na frente, indicando o erro entre os dados reais e o modelo exponencial que ele vai fazer o ajuste. E vou dar um OK. E vejam aqui, então, que ele faz aqui um cálculo com ajuste exponencial e em relação aos dados reais que a gente apresentou. Então, se fosse um modelo exponencial, essa aqui seria a previsão de como o aumento do número de casos deveria se comportar. E a gente observa que até o dia 5, mais ou menos, realmente poderia estar se comportando como um aumento exponencial partindo dos resultados do dia 13. É importante ressaltar isso. A gente está fazendo uma análise só no intervalo dos resultados do dia 13 para cá. Não dos dias anteriores, lá do início, quando começou a pandemia. A gente só está pegando dados do dia 13 para cá. Então, de acordo com os dados do dia 13 para cá, até o dia 5 a gente poderia sim estar sofrendo um crescimento exponencial. Porém, a partir daí, a gente tem os valores de crescimento reais bem abaixo aqui da previsão do modelo exponencial. Bem, então, a gente não está tendo um crescimento exponencial se a gente analisar como um todo esse intervalo ali dos 10 últimos dias, na verdade 12 últimos, né, desconsiderando hoje e ontem, do dia 13 ao dia 22. Beleza? Então vejam que ele já selecionei o gráfico, ele já gerou automaticamente aqui para a gente o gráfico e a gente foi capaz de observar que nos últimos dias o crescimento não é exponencial. Mas como será que é esse crescimento, né? E é isso que a gente quer identificar e é isso que a gente vai avaliar agora, então, na parte 2. Aqui na parte 2, então, a gente vai fazer uma regressão, construindo um gráfico do número total de casos, certo? Então, a gente vai precisar calcular o número total em cada um dos dias, por isso o valor ali do número total do dia 22. Para predizer qual seria o aumento do dia 23, e também para determinar isso aqui, quando o Brasil pode atingir 2 milhões de casos se esse aumento continuar. Então vamos lá. Beleza. Para a gente fazer uma regressão para o número de casos, eu preciso saber a quantidade de casos em cada dia. Então eu vou colocar aqui o total, tá certo? E esse total é referente ao dia 22. Aí eu vou calcular a quantidade de casos que eu tinha em cada um dos outros dias aqui, tá certo? Então, vejam que eu também posso usar aqui a alça de replicação de baixo para cima. Uma vez que eu tenho alguns valores de uma série de dados, o Excel permite que eu extrapole essa série seguindo um fator constante. Como eu fui aumentando de 1 em 1, ele foi diminuindo, né, na verdade, de 1 em 1, ele continuou automaticamente diminuindo de 1 em 1. E aqui eu tenho, então, colocar, digamos que o dia de análise e aqui o total de casos. Agora, eu vou fazer ali a subtração para determinar qual era o total de casos em cada um desses dias. Então, se eu quero saber quantos casos totais eu tinha no dia 21, eu preciso pegar o total de casos do dia 22 e subtrair o quanto aumentou nele, tá bem? Então, vou fazer isso aqui direto no Excel e vou calcular. Então, no dia 21 tinha 1.095.998. E vejam que eu posso também arrastar e puxar aqui para cima para replicar esse cálculo. Ele sempre está pegando o dia posterior menos o aumento de casos do dia, calculando quanto eu tinha no total no dia anterior. Fiz o cálculo, né, de trás para frente, digamos aqui, partindo do dia 22 e voltando para o dia 13, certo? Então, tenho o total de casos nesse intervalo de 10 dias. Agora eu posso plotar um gráfico para fazer análise de dia a dia, né, aumentando de 1 em 1 meu valor, aqui meu parâmetro para o eixo X, de acordo com o valor total, como isso aqui se comporta. Então, a gente já viu lá na aula 2, vamos colocar então aqui, inserir um gráfico de dispersão para mostrar aqui para nós o comportamento do total de casos
entre o dia 13 e o dia 22, tá? Bem, então, um pouquinho difícil de ver, vamos aumentar a escala aqui do nosso, vamos mudar a escala aqui do nosso eixo, né? Lembra lá da aula 2, como a gente faz, seleciona ali a escala do eixo, vem aqui em opções do eixo, e eu tenho valor de mínimo e máximo. Então, como está começando no dia 13, eu vou colocar um mínimo de 12. Eu vou fazer a mesma coisa no eixo Y, né? Como está indo até aqui na minha escala próxima a 1.200.000 e está acima de 800.000, eu vou pegar como valor também 800.000. E assim já ficou um pouco melhor, tá bem? Então vamos lá. Vamos ver. A gente viu lá na aula 2, a gente pode pegar um gráfico pré-formatado, vamos relembrar aqui um pouquinho, ficar mais ajeitado o gráfico, vou colocar aqui o número total de casos, 19, para não ficar na cor da fonte com a cor do fundo, né, muito parecido, e ter esse destaque. Eu vou colocar aqui as fontes do gráfico em preto, e eu vou colocar aqui um marcador também diferente. Fiz um triângulozinho aqui com uma cor também de mais destaque aqui para o gráfico. Aqui é a borda do marcador e aqui é o preenchimento. Na verdade, aqui é o preenchimento vermelho e a borda preta. Beleza? Então aqui eu tenho plotado o número total de casos em função dos dias, certo? Bom, agora a gente vai ver como fazer uma regressão para tentar encontrar um modelo que se ajuste bem a esses dados, a esse resultado. Vejam que se eu olhar bem aqui, ó, parece um crescimento constante. Então, provavelmente, um ajuste linear pode vir a ser um bom ajuste para esses nossos dados, tá bem? Para a gente fazer isso, a gente clica, né, em cima de um dos pontos que a gente tem no gráfico. Aí depois a gente clica com o botão direito em cima desses pontos, qualquer um deles, né? Basta que você tenha clicado com o esquerdo uma vez para ele selecionar todos. Aí eu clico com o direito e ele vai apresentar para mim essa opção aqui, ó, de adicionar linha de tendência. Eu vou selecionar ela. E aí o Excel vai trazer, ó, vários tipos de ajustes de regressão que ele consegue fazer para a nossa função. Ajuste exponencial, ajuste linear, ajuste em escala logarítmica, ajuste polinomial, né, e qual ordem desse polinômio, se eu quero um ajuste com polinômio de segunda ordem, de terceira ordem. Então vejam que ele vai entortando ali, tentando ajustar o nosso conjunto de dados, procurando o melhor modelo aqui capaz de fazer uma regressão que traga bons resultados, né? Que um ajuste de potência, um ajuste de média móvel. Então, se a gente quiser ver a diferença entre esses modelos também, a gente pode pedir aqui que no gráfico seja exibida a equação do modelo e também o valor do R², né, o coeficiente de correlação, que indica para a gente se é um bom modelo ou não. Hein? Então, vejam aqui que o modelo de potência, ele tenta ajustar o meu valor de y de saída para um modelo de um valor x da variável elevado a uma determinada potência. Polinomial, um polinômio aqui de segunda ordem, ou de terceira, quarta, e posso aumentando, assim por diante. Não é bom no Excel trabalhar aqui com modelos acima de terceira ordem ou maior, porque vejam que muitas vezes o Excel ele acaba arredondando os parâmetros dos coeficientes de alguns dos polinômios. Esse arredondamento, às vezes, ele fica muito ruim para fazer o cálculo depois utilizando essa equação de modelo. Mas até segunda ordem ele é bom para fazer ajustes de dados, sim, para fazer regressão para modelo de polinômio de segunda ordem. Logaritmo, veja, linear e exponencial. Exponencial 0,99, exponencial aqui até que está razoável, mas a gente já viu que pela análise ali de regressão, que não é um crescimento exponencial, certo? Isso parece bem mais um crescimento linear, apesar do modelo linear ter dado um R² aqui um pouquinho menor. Esse modelo aqui, se eu quisesse extrapolar ele, com o exponencial ele não seria bom, porque eu já vi ali que o crescimento não parece ser exponencial. Então, se eu estou partindo do princípio que eu quero calcular para o dia 23, então talvez seja melhor eu adotar um modelo aqui de regressão linear, certo? Que os dados parecem também se ajustar bem, ó, eles variam um pouco aqui em relação, na verdade, pouco relativamente, né? Porque o pouco nessa escala aqui
já é muito. Mas eles, né, ficam próximos, pelo menos, a essa reta de ajuste, e um R quadrado de 0,9871 não é um R quadrado excelente, mas é um R quadrado bom. Então, eu posso dizer que é um crescimento linear com bom ajuste. E aí, eu vou fazer aqui para o linear, vocês podem testar aí outros modelos para vocês verem se diverge do meu, se ele vai ser mais preciso ou não, tá certo? Eu vou tentar fazer a predição aqui do dia 23 e depois a estimativa dos 2 milhões de casos com o modelo linear, tá bem? Façam aí se vocês quiserem quadrático, ou exponencial, ou logaritmo, né? E depois me contem se vocês encontraram um resultado melhor ou se o modelo de vocês foi capaz de predizer melhor o aumento de casos do dia 23. Bem, então eu tenho aqui a minha equação da regressão para um crescimento total linear em função dos dias, beleza? Então, agora, se eu quero fazer a predição para o dia 23, basta eu aplicar aqui nesse meu modelo o valor de x igual a 23. E ele vai calcular o total de casos para o dia 23, beleza? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o aumento de casos no dia 23. Então, depois que eu calcular o número total de casos, eu vou ter que subtrair do dia anterior para poder, daí, então, fazer o cálculo do quanto aumentou do dia 22 para o dia 23, certo? Mas primeiro, vamos lá, vou calcular o total do dia 23. Então, vou usar essa fórmula de regressão que o Excel apresentou ali para mim. Igual a 28.560 vezes o valor de x mais 490.558. Beleza? Então, basicamente, aqui de acordo com esse modelo, eu tenho esse total de casos no dia 23. Deveria ter 1.147.438, certo? Porém, o que eu quero aqui é o aumento total, certo? É o aumento para o dia 23. Então, eu vou puxar aqui do lado, vou colocar ali embaixo do dia 23, para a gente anotar aqui na frente qual é o aumento de casos no dia 23. E para a gente saber o quanto aumentou no dia 23, basta a gente fazer então o total do dia 23 menos o total do dia 22. Beleza? Então, aqui de acordo com esse modelo linear, para o aumento de número de casos, e para o número total de casos, ele está predizendo que no dia 23 eu deveria ter tido ali um aumento de 30 mil casos, certo? Em alguns dias eu tive mais, em alguns dias eu tive menos, ó, cheguei a ter 54 mil no dia 20, cheguei a ter menos também, ó, no dia 21 e no dia 15 teve 17 mil. Então, assim, variou, né, nesse intervalo, mas essa é a predição do modelo. Então, vamos lá. Vamos lá para o valor real. Valor real de aumento no dia 23, certo? Eu vou pegar aqui na mesma fonte que eu peguei os resultados. Deixa eu olhar aqui na minha tela, de acordo com a fonte onde eu consultei esses dados. O aumento que nós tivemos ontem, no dia 23, foi de 39.437. Então, vejam que foi um aumento relativamente aí maior que o modelo nosso foi capaz de predizer. Então, vejam que ele errou e errou por bastante, né? Errou por 9 mil casos. Então, de acordo aqui com os dados que a gente tem, com a média, com a variância, de acordo com o tipo de dado e comportamento que a gente analisa, a gente tem que saber propor um bom modelo. Então, essas estatísticas e o que a gente vê em relação a esses aumentos de casos, eles são predições e às vezes não são muito confiáveis, porque às vezes os modelos não são muito bem capazes de representar os aumentos reais. Nesse caso aqui ele errou, mas 9 mil numa escala aqui de mais de 1 milhão também não é muita coisa, certo? Não é muita diferença. Mas assim, uma forma de também saber se esse aumento ele é condizente, se esse aumento ele está dentro do que a gente pode esperar, é calcular o desvio padrão da nossa amostra de dados e ver se o nosso erro, que é o quanto é predito e o quanto é realmente alcançado, está dentro desse desvio padrão. Se tiver, a gente pode dizer que não é culpa do nosso modelo,
né? É culpa realmente do conjunto de dados que a gente está analisando. Dele ter um desvio padrão ou ter uma variância muito grande. Vou calcular aqui o desvio padrão desse conjunto de dados que a gente tem. Então, no Excel, a gente tem a função direta para calcular o desvio padrão. Desvio padrão da amostra ou desvio padrão da população. Como a gente tem um conjunto de intervalo de dias, não são todos os dias, é uma amostra. Então, eu vou usar aqui a função de desvio padrão de amostra para calcular o desvio padrão. E vejam, o desvio padrão na nossa população de dados, aqui do dia 13 ao dia 22, é de 11 mil. Então, o erro do nosso modelo, que é, vou colocar aqui em valor absoluto, é o valor predito menos o valor observado, menos o valor real, ele é de 9 mil. Então, ele é menor que o desvio padrão do nosso conjunto de dados. Então, ele está dentro ali do que era esperado de acordo com o desvio padrão dos dados. Então, a partir do nosso, apesar do nosso modelo ter errado, ele não ter errado o valor, né, ter sido diferente, em uma escala aqui de 9 mil, esse 9 mil está dentro do desvio padrão esperado para essa amostra de conjunto de dados. Então, vejam, a gente não pode analisar as nossas variáveis de maneira isolada também. A gente tem que fazer uma análise toda conjunta, analisar o modelo com R quadrado, com o coeficiente de correlação, com a média, com o desvio padrão. Então, tudo isso de maneira agrupada permite que as nossas conclusões elas sejam viáveis ou não. Bem? Então vamos lá, se alguém fez algum ajuste com outro modelo, comenta aí no chat se o modelo exponencial, se o modelo polinômio segunda ordem, se algum deles deu um resultado melhor. Bem? Comentem ali. Eu vou testar, por exemplo, eu vou trocar aqui o meu ajuste, só para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, para um ajuste, por exemplo, de polinomial de segunda ordem, que tem um R quadrado um pouquinho melhor que o linear, certo? Vamos ver então se para esse ajuste nós teríamos um acerto melhor, talvez em relação ao dia 23. Então eu tenho aqui 225,06 vezes 23 elevado ao quadrado, mais 3.183,2 vezes 23, mais 706.626. Então, vejam aqui que esse ajuste faria essa previsão para o dia 23 e o valor real de aumento no dia 23 seria aqui de 45 mil. 45 mil, praticamente 46 mil, né? 46 mil para o 39 mil, está basicamente aqui 6.500 de diferença. Então, uma diferença menor que a diferença prevista pelo modelo linear. Então, vejam aqui que talvez o ajuste quadrático seja um modelo que represente realmente melhor o aumento de número de casos nos dias, nas condições atuais e recentes que a gente tem, certo? E também do ponto de vista estatístico, isso também é muito importante. Se a gente está considerando todos os dias, se a gente está considerando só o último mês, ou só as últimas semanas, ou só os últimos dias, tudo isso é capaz de ser modelado de maneira diferente e traz conclusões diferentes, talvez sejam válidas só para um determinado intervalo de tempo, de dias, próximos aos dias que a gente está fazendo a previsão, certo? Bom, vamos lá. O que faltou, então, para a gente determinar? Determinamos aqui, já fizemos a predição do dia 23. Faltou, então, determinar em qual dia o Brasil pode atingir 2 milhões de casos se o aumento continuar constante. Beleza. Então, se a gente continuar com esse aumento constante ou não, né, dependendo de que modelo a gente pegou, ele só é constante se ele for linear, certo? E daí, para isso, então, eu vou voltar aqui para o modelo linear. Vejam então que basta eu clicar 2 vezes em cima da minha linha de tendência, ele já abre aqui a janela aqui do lado, onde eu posso trocar para o modelo linear. Mas eu calculei aqui para o modelo quadrático, então eu vou ter que recalcular.
para o modelo linear. Pronto, recalculei aqui para a gente considerar então o aumento constante, também porque se o aumento fosse quadrático, ele não era constante. A gente quer saber aqui que dia o Brasil vai atingir 2 milhões se o aumento for constante. Bom, agora eu vou mostrar uma outra função do Excel, uma função diferente que fica aqui também em dados, e que ela é uma função bem utilizada também, ela é prática e que ela tem o mesmo princípio do solver, que a gente viu na aula passada, tá certo? Ela é a função atingir meta. Ela permite com que a gente insira uma função, e no caso essa função pode ser o ajuste que a gente obteve ali, ou a regressão que a gente fez, na equação do modelo de regressão que a gente obteve, e pedir para ele determinar para qual valor de x ele atinge um determinado valor de y, e é isso que ele chama de meta. Então a gente estabelece uma meta, que seria um valor de y, valor de saída, e ele localiza aqui a entrada para o valor desejado, certo? Para qual valor a gente obtém aquela saída. Então a minha meta aqui para o ajuste que a gente vai avaliar é o número de casos de 2 milhões, e vai variar aqui em relação aos dias que a gente está trabalhando. Claro, vejam que daí a gente tem que tomar um certo cuidado, que a gente está adotando como crescimento, né, para X, né, um crescimento unitário. Porém, a gente sabe que no nosso crescimento, a gente tem, então, que para o mês de junho, a gente vai aqui, então, até o dia 30, né, então, depois disso, o que passa já é julho. E provavelmente o nosso modelo ele não entende isso. Então, a gente vai obter um valor maior que 30, e daí a gente precisa fazer a contagem a partir daí, né, de 1 a 1, para ver em que dia do próximo mês, ou de agosto, né, de quando a gente vai ver aqui, que vai estar atingindo 2 milhões. Então vamos lá. Para isso eu vou criar aqui uma célula então, com o valor de entrada, onde vai ter a referência do valor de x que eu vou estar calculando. Vou determinar uma saída e vou colocar aqui a equação do modelo, certo? Que é essa mesma equação que a gente tem aqui, só que eu vou me referenciar a um valor de entrada, que ele seja capaz de fazer esse cálculo. A saída aqui é o valor que vai ser retornado na equação, tá? Não vou precisar usar aqui a célula da saída. Então, eu coloquei a minha equação linkada a uma célula que, no caso aqui está vazia, ele considera o valor de zero e calcula esse resultado de saída para y. Mas aqui, então, na função atingir meta, eu consigo especificar uma célula, e no caso eu vou definir a célula que contém a minha equação, e aqui embaixo eu vou especificar o valor que eu quero que essa célula atinja. Eu quero então que ela atinja então o valor de 2 milhões. E aqui embaixo eu vou selecionar a célula de entrada, né? A célula que eu tenho um valor variando, que está linkada necessariamente com a minha equação. Então a minha equação ela sempre precisa estar em função de uma célula, igual lá no solver, certo? Igualzinho. Se eu quisesse colocar, por exemplo, para o valor de zero para uma determinada função, eu estaria encontrando a raiz daquela função. E aí ele estaria fazendo um processo iterativo igual ao do solver. Porém, vejam que aqui é bem básico e bem simples. Então, ele é para situações mais de funções mais lineares, mais simples, mais fáceis de ser calculado, tá certo? Então, ele vai variar o valor da minha célula de entrada, ó, que ele escreve aqui, alternando célula, alternando o valor dessa célula, buscando que a célula que contém a minha função atinja a meta desse valor que eu estabeleço aqui. Então, ele vai variar aqui essa célula até essa equação atingir 2 milhões. Quando eu clicar OK, vamos ver o que ele faz, o que ele alcança. Então, ele chega aqui no valor de entrada de 52,85. Ou seja, a partir desses dias que a gente está contando aqui, 13, 14, 15, 16, né, passados 52 dias, ele ainda vai estar abaixo de 2 milhões. Então, daí provavelmente ele vai atingir 2 milhões, né, no 53º dia, aqui no dia 53, seguindo essa nossa contagem que continua aumentando, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui.
o calendário, por exemplo, dia 30, né? 1, 2, 3, basicamente, né? Se a gente seguir aqui, então 10 é 40, daí dia 20, 50, e dia 23, 53. Então, no dia 23 de julho, provavelmente, se a taxa de crescimento do número de casos se manter constante, esse dia vai ser o dia, então, que o Brasil poderá vir aí, né, tomara que não, atingir a, a quantia de 2 milhões de casos de Covid-19. Então, vejam, né, que é mais uma função do Excel, esse atingir meta, que ele pode ser muito útil aí para cálculos mais simples do dia a dia. E que a gente tem aqui uma série de funções e equações de análise de dados, né, tanto no suplemento quanto no próprio Excel, que a gente pode utilizar para estar fazendo análise dos nossos dados. Esse ajuste que eu mostrei aqui de regressão de gráfico, ele é muito utilizado aí durante a graduação, em relatórios de práticas de laboratório, no dia a dia do engenheiro, no trabalho, se a gente tem dados e a gente quer fazer predições para dados futuros em relação ao crescimento de vendas, em relação à quantidade de lucro ou de déficits ou de custos da empresa, ou mesmo de eficiências de processo, a gente pode trabalhar também com ajustes, e o Excel ele tem várias equações de ajustes. Também. Então, esses ajustes que a gente viu são os mais comuns. Claro, a gente pode ter softwares mais específicos, né? Por exemplo, se eu quiser combinar numa função parâmetros de exponencial com logarítmicos, com variáveis de segunda ordem, terceira, eu não consigo. Aí eu deveria recorrer a uma outra ferramenta. Se eu quisesse fazer um ajuste com seno, cosseno, logarítmico, tudo na mesma equação, eu não consigo. Mas tem aí outros solvers, né? Por exemplo, até o MATLAB, ele permite fazer a combinação de modelos para regressão de dados. Mas o Excel não, o Excel se mantém aqui nesses modelos clássicos que a gente viu de linear, logaritmo, polinomial, exponencial e assim por diante. Mas já ajuda aí muito a fazer a predição desses resultados, tá bem? E também quem segue muito na área de pesquisa, trabalha no laboratório, coleta dados diariamente e tem que fazer análise desses dados, consegue fazer essas regressões utilizando aqui o Excel, ok? Bem, vamos lá, alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender aqui esse quarto exemplo? Conseguiram acompanhar? Alguém testou um outro tipo de ajuste que acertou melhor o número de aumento de casos do dia 23? Coloquem aqui no chat se vocês tiverem alguma colocação, algo a escrever, tá bem? Bom, então, feito isso, né, que a gente encerra os exemplos que eu preparei aqui para gente. Aqui uma referência para vocês buscarem também análise de dados, estudarem um pouquinho mais, depois o pessoal vai estar mandando para vocês esse material, e vou também enviar para vocês o link da lista de presença da aula de hoje. Bem, deixa eu copiar aqui o link, vou estar mandando no chat, quem quiser preencher já, para deixar anotada a sua presença, pode estar colocando aí então, ok? Bom, a Giovana pediu aqui para refazer o teste de hipótese que se refere lá do exemplo 2 do teste T-Student, é esse? Para ter uma noção. Ou é análise de variância, o que a gente fez depois? Ah, não, o exemplo 4 mesmo, atingir meta, tá bem, vou voltar aqui. Bom, para usar o atingir meta, a gente precisa definir uma equação, certo? Um valor de meta, e essa equação tem que estar linkada a um valor de entrada. Então, eu venho aqui em dados, testes de hipótese, atingir meta, definir a célula onde eu tenho a equação, tá certo? É onde eu tenho, então, a minha função descrita. Para qual valor eu quero que essa célula ela atinja a meta, né? Qual é a minha meta? No caso aqui, 2 milhões. Aqui já está, então ele não vai conseguir fazer os cálculos. Eu vou apagar aqui, vou colocar 0 aqui de novo, para a gente ver ele fazendo os cálculos. Então, aqui é a minha equação, aqui é a minha meta.
e aqui é alterando quais células. No caso, a célula de entrada, que é a célula que é o valor que a minha equação recebe. Né? A equação aqui ela é a função do valor que está nessa célula, que é a entrada. Por estar em branco, está sendo considerada com o valor zero. E eu vou clicar no OK. Daí ele vai variar o valor dessa célula até chegar lá no destino e que ele confere, né, vê aqui que realmente é igual ao valor atual. Pode acontecer de não convergir, né, se a equação não for muito linear, ou ela tiver algumas outras características e restrições, então daí o solver pode ser uma melhor alternativa para utilizar, mas como é uma função linear simples, ele consegue chegar e consegue atingir essa meta. Tem? Deu certo? Deu para acompanhar aí agora? Conseguiu fazer, Giovanni? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, também podem mandar aqui, podem mandar depois lá no espaço para dúvidas e perguntas, tá certo? Toda semana eu estou respondendo e pedindo para o pessoal encaminhar para vocês. Então, por hoje é isso, tá? Temos alguns minutinhos, se alguém quiser perguntar ou fazer alguma colocação, mas nossa aula de hoje, então, se encerra aqui depois desse exemplo, beleza? Então, para quem conseguir finalizar, acompanhar, boa noite, bom descanso, né? Qualquer coisa também nós podemos, na atividade eu vou passar para vocês, vocês vão poder praticar um pouquinho mais o que a gente viu aqui hoje, e como eu comentei, são algumas das maneiras de analisar os dados com o Excel, certo? Porque essa é a principal função do Excel, então existe aí muito mais ferramentas e aplicações, né? Eu trouxe aqui algumas das mais comuns e mais utilizadas, espero que daí para frente vocês possam estar utilizando e trabalhando com essas funções, tudo bem? Mostrei a questão dos testes estatísticos, então o teste por si só o Excel traz, e basta a gente saber aplicar, digamos que selecionar células de maneira adequada. A grande dificuldade é interpretar o resultado, e daí isso vem lá do nosso conhecimento técnico como engenheiro, de saber como o teste funciona, por que ele é útil ou por que ele tem que ser utilizado para aquele tipo de avaliação, para aquele tipo de análise. E daí, então, a gente tem que buscar estar preparado para saber fazer esse tipo de especificação. Escolher o teste e tirar a conclusão a respeito dele. Essa é uma das maiores dificuldades que alguns engenheiros ainda encontram no mercado de trabalho. É saber tirar a conclusão a partir de resultados. Né? A gente é muito bom com o cálculo, mas em certas situações a gente não sabe muito bem como interpretar. E a gente precisa trabalhar isso bem para ter isso como um diferencial no currículo, lá no mercado, lá adiante. Beleza? Então ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Boa semana e até a próxima aula, pessoal.